sua palavra em Gênesis capítulo 45, versículos a partir de 4. Amém? Todos encontraram? Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Amém? Vamos sentar. Nós conhecemos a história de Jacó. Jacó tinha mais 11 irmãos. Jacó não. José tinha mais 11 irmãos. O pai era Jacó. Nós sabemos que ali Jacó teve 12 filhos. 6 filhos de Leia, 2 filhos de Raquel, que era José e Benjamim, e os outros 4 eram 2 da concubina de Raquel e os outros 2 da concubina de Leia. Então 12, que são as 12 tribos de Israel. E nós vemos ali que José, o irmão que era mais novo nessa época, ele era alguém especial. Deus havia escolhido José. E José tinha sonhos, não sonhos dele de barriga cheia, mas Deus deu sonhos para José. Deus deu sonhos para José sonhar, para mostrar a José o futuro de José, aquilo que José iria fazer e aquilo que ele iria representar para a sua família, e não só para a sua família, mas de um modo geral para toda a sua nação. E Deus ali escolheu José. E nós sabemos que nas nossas famílias Deus nos escolheu, amém? Amém. Muitas vezes nem todos aqui têm a sua família totalmente convertida. Às vezes tem os seus irmãos que todos são servos do Senhor, né? Às vezes não tem os pais que são convertidos. Então nós estamos aí, mas um dia você disse sim ao Senhor. Um dia você veio para o Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Deus te escolheu para fazer diferença dentro da sua casa. Deus te escolheu para você fazer diferença no seio da sua família. Porque sempre há alguém que paga o preço, não é verdade? Sempre existiu alguém que pagou o preço por mim e por você em oração. No meu caso, meu pai, toda a vida foi o servo do Senhor, que pagou a oração, né? Preço de oração por todos os filhos. Então, se hoje eu estou aqui na presença de Deus, é porque certamente o Senhor ouviu a oração dele e hoje eu estou aqui na presença de Deus. Então, todos nós pagamos um preço e Deus escolheu José. E ele era ainda um rapaz, era um adolescente, quando ele sonhava, quando Deus dava para ele sonhos. E ele contou esses sonhos para o seu irmão, para os seus irmãos. E aí os seus irmãos, 10 irmãos, tiveram ciúmes de José, ficaram revoltados com José, porque eles entenderam o sonho de José. Não precisou de José dizer a interpretação do sonho, porque Deus, quando Ele nos dá o sonho, Ele nos dá a interpretação no nosso coração. E quando o sonho está tão claro, não é verdade, que a gente conta aquele sonho, a pessoa que tem discernimento
aqueles feixes, os 11 feixes se dobravam diante dele, que eram os irmãos dele, e os irmãos ficaram revoltados, porque ele era o irmão mais novo, não é verdade? E eles acharam que José estava sendo soberbo, que José estava querendo, almejando algo que ele não era capaz, que não era para ele, porque ele era o irmão mais novo, não era o irmão primogênito mais velho. Então nós vemos ali que Moisés contou, assim como talvez nós, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, o Senhor te promete algo, o Senhor te dá um sonho, e você recebe aquilo com maior alegria, porque não é assim quando Deus nos dá uma palavra, quando Ele te entrega uma palavra de revelação, que vai fazer na sua vida, que vai te levar, que vai te usar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, você fica feliz. A sua atitude no momento é de ficar extasiado, de ficar alegre, de querer sair correndo e contando para todo mundo o que Deus te falou, o que Deus te mostrou. E na inocência de José, ele conta para os irmãos aquele sonho. E os irmãos interpretaram o sonho, ficaram com raiva de José, e o que eles fizeram? Eles pegaram José, aproveitaram a oportunidade que tiveram, lançaram José no poço da cisterna. A pretensão deles era matar José de início, mas o irmão não permitiu. Então passou ali com a caravana e eles venderam José. José foi parar no Egito, ali ele foi servo de Potifar, ali ele ficou na casa de Potifar. Depois José foi acusado pela esposa de Potifar de ter molestado ela, sendo ele inocente. Ele foi parar na cadeia também por mais alguns anos. E ali José, ele foi provado de todas as formas. E talvez você, no seio da sua família, você foi o escolhido. E José, ele não estava ainda preparado para ocupar a posição que Deus havia lhe dado, ao qual Deus havia chamado ele para ocupar no futuro. José ainda não estava preparado. E muitas vezes o Senhor nos dá a promessa, mas não quer dizer que vai se cumprir naquele exato momento, ou naquele dia, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Muitas vezes demora anos para se cumprir. Existe um processo que nós passamos na nossa caminhada para chegar, vamos dizer assim, ao topo, né? Mas nunca a gente chega. Para chegar no topo, nós vamos lá na glória, né, irmãos? Nós vamos estar lá na glória, porque aí nós já vamos estar, né, como se diz, preparados para encontrar com o Senhor. Mas assim, é um processo a nossa caminhada. E José, ele passou por esse processo para cumprir aquilo que Deus havia falado para ele, aquilo que era o propósito de Deus na vida de José. Então, ali nós vemos que toda a rejeição que José sofreu, que toda a frustração que ele passou com a rejeição dos irmãos, com o sofrimento que ele teve de ser traído pelos irmãos, de ser invejado pelos irmãos, ao ponto deles quererem tirar a vida, ao ponto deles, os irmãos, venderem ele se tornar um escravo, sendo ele um homem livre, sendo ele filho do patriarca Jacó, tendo ele Deus que ele servia, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Ele poderia ter transformado-se numa pessoa amargurada, numa pessoa totalmente revoltada com a vida e com a sua família. Mas nós não vemos isso na vida de José. Ele passou por tudo isso, mas todo esse processo na vida de José foi um trabalhar de Deus, foi um trabalhar do Senhor na vida dele. Ele estava sendo preparado para aquele propósito grandioso que Deus havia escolhido José. E existe um propósito grandioso que todos nós estamos sendo preparados, amém? Amém. Você que está aqui, jovem, homem, mulher,
E nós estamos nessa caminhada. Nós estamos neste processo. A vida do crente, do cristão, é um processo. É uma caminhada. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Assim como quando Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, eles foram conduzidos para o deserto. Porque lá no deserto que eles foram provados. Foi lá no deserto que eles também receberam os maiores milagres da vida deles. Foi lá no deserto que eles viram a glória de Deus. Eles viram manifestar o poder extraordinário de Deus sobre a vida deles. Então nós temos um processo de caminhar na presença de Deus. Nada é em vão. Nada é em vão nas nossas vidas. Quando Neemias, ele soube da situação de Jerusalém, que o templo de Deus estava ali destruído, as portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados. Neemias, ele não esperou, ele não precisou de Deus ir lá e mandar o profeta falar com Neemias. Neemias, ele se compadeceu. Neemias, ele se colocou na brecha pelo povo de Deus, por ele mesmo, porque ele entendeu que o templo naquela época era um lugar de adoração do povo de Deus, era um lugar onde Deus havia prometido se manifestar, onde a glória de Deus, ela se manifestava. Então, Neemias entendeu, ele chorou na presença de Deus, ele ficou 7 dias jejuando, chorando, clamando, buscando a face do Senhor para reconstruir, pedindo a Deus para restaurar o templo do Senhor. Hoje nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Eterno. O Espírito Aleluia. de Deus habita em nós. Amém. E nós precisamos também ter essa atitude como Neemias, de clamar, de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor para que a nossa vida seja completamente restaurada. Aleluia. Seja completamente edificada. E somente em Deus, em Jesus, nós podemos fazer isso. Neemias, ele reaproveitou todas as pedras que estavam ali daqueles muros, que estavam ali destruídas. Ele reaproveitou. Elas foram utilizadas na nova construção dos muros e das portas do templo de Jerusalém. Amém. Muitas vezes nós podemos pensar e sentir e achar que a nossa vida não tem proveito nenhum, que a nossa vida ela está totalmente destruída, que não tem mais jeito, que não tem esperança, que a minha família não tem esperança, que aquela pessoa, o membro da sua família é difícil, que não se converte, que não vem para o Senhor, que não tem jeito. Mas tem jeito. Amém. Porque Neemias, ele reaproveitou essas pedras. E Pedro, ele nos chama de pedras vivas. Aleluia. Nós somos pedras na casa do Senhor. Amém. Nós somos pedras desse edifício que o nosso Deus está construindo da casa dele. Aleluia. Ele está construindo a sua família. Ele está edificando o corpo de Cristo. Aleluia. Nessa terra. E você faz parte deste corpo. Você é uma pedra viva. Amém, Jesus. Nesse edifício que está sendo construído. E nós vemos aqui que o que nos causa dor hoje vai ser utilizado para curar vidas lá na frente. Vai ser utilizado para restaurar vidas. O que você está passando hoje na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, tudo isso que você está passando é para a edificação da sua vida, é para o seu crescimento espiritual. Nós crescemos através do sofrimento. O sofrimento não é bom. Dor ninguém gosta de sentir. Mas a dor que é produzida pelas provas que Deus permite que nós
nós passemos, ou que Ele mesmo nos dá, é para o nosso crescimento, é para a nossa maturidade, para que nós, como igreja de Jesus, sejamos maduros, crentes maduros, pessoas maduras, que não venham ser levados por ventos de doutrinas e nem pelo mundo, porque o mundo aí fora, ele tem uma maneira de viver totalmente oposta à palavra de Deus. É tudo que está no mundo é oposto ao que está na palavra de Deus. Nós vivemos na contramão do mundo. Verdade. Nós não podemos viver indo na mesma direção que o mundo caminha. Porque se nós caminharmos junto com o mundo, de mãos dadas com o mundo, você está sendo inimigo de Deus. Porque é isso que Jesus disse. Que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém. Então, irmãos, é impossível. É impossível você servir a Deus, você andar com Deus e querer ser amigo do mundo, das coisas do mundo, das ideias do mundo, daquilo que o mundo propaga, daquilo que o mundo ensina, da maneira que o mundo leva a vida, que as pessoas lá fora, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não têm Jesus em sua vida, da maneira como elas vivem. Você não pode querer imitar essas pessoas. É o contrário. Você foi chamado, você foi escolhido dentro da sua família para ser um imitador de Cristo. Aleluia. E para que as pessoas que estão ao seu redor, ao olhar a sua vida, ao olhar o seu testemunho de vida, elas possam desejar aquele que você serve. Amém. Que você possa ser um instrumento de Deus no seio da sua família. Que você possa ser um instrumento de Deus, porque é na família que tudo começa. É na família que nós somos formados, o nosso caráter, a nossa personalidade, é dentro da família. A família é o primeiro lugar que nós somos inseridos na sociedade. Nós ali temos os pais, que é a nossa autoridade, na verdade, que exercem a autoridade sobre a nossa vida. E ali dentro daquela família nós crescemos. E aí nós saímos para fora, a escola, onde as crianças passam a maior parte do tempo também na escola. Ali também elas vão aprender, elas estão ali. Por isso nós precisamos ter uma base muito forte, muito firme. E José, ele tinha essa firmeza. José, ele tinha essa base no pai, porque o pai ensinou ele certamente todas as coisas, falou com ele sobre o eterno. E ele conhecia. Você vê que ele sonhava, Deus dava sonhos para ele sonhar, para ele ver aquilo que Deus estava para realizar na vida dele. E é na sua dor que Deus vai te levantar. Amém. É na sua dor que Deus vai usar você como instrumento dele, nas mãos dele. Amém, irmãos? Amém. Nada é dispensado nas mãos de Deus. Nada. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Deus jamais vai lançar alguém que vem até ele fora. Só se a pessoa não quiser vir. Mas se ele vem, Jesus, ele não lança fora, ele não joga fora, ele não desperdiça, ele restaura, ele levanta, ele ergue você do monturo, porque ele é Deus, amém? Então, o pouco com Deus, ele é multiplicado. O pouco com Deus, na presença de Deus, se torna muito. Assim como Jesus multiplicou aqueles 5 pães, os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixinhos na mão daquele menino, que era uma criança, mas que estava ali no meio daquela multidão. E ele tinha pouco, mas ele tinha. E ele levou até Jesus. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou rico. Porque ele abençoou, ele multiplicou, ele colocou na presença do Pai. E é isso que ele nos ensina. E quando nós colocamos o nosso pouco, que nós achamos que é pouco, nas mãos do Senhor, ele traz a multiplicação.
através dele, é por causa dele, é para o louvor dele, é para a glória dele. Aleluia. Então, tudo é para o Senhor. O propósito de Deus em sua vida não diz respeito só sobre você. O propósito de Deus para a sua vida diz respeito sobre o reino. Diz respeito a muitas pessoas, a multidões, Aleluia. a uma nação, a um povo que Ele escolheu e está separando para Ele. Amém. Você é esse instrumento e o propósito que Deus tem na sua vida é esse, irmãos. É muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que você imagina na sua mente. Quando Deus te dá uma promessa, não é só porque você é bonito, porque você é inteligente, você é estudado, você tem formação teológica, você tem formação, você tem faculdade, você tem qualidades. Não é por isso. O Senhor, Ele te escolheu. Ele tem um propósito muito maior para alcançar vidas, para alcançar os propósitos eternos dele, que já estão preparados, Aleluia. que já foi consumado por Ele na eternidade. Amém. Por isso nós não conseguimos enxergar lá na frente, porque a nossa visão muitas vezes é muito limitada, muito limitada. Nós conseguimos enxergar só assim o que está ao nosso redor, mas nós não temos aquela visão, que é a visão de águia. E ela voa lá de cima, vem lá de cima, naquela altura que ela consegue enxergar a sua presa lá embaixo. Outro dia eu vi um vídeo que me mandaram de uma águia, um rapaz que é um treinador, soltou a águia e ele ficou lá, parece que é em Nova York, na praça lá, e ele ficou lá no meio da multidão lá, assim, com a mão, soltou, e ela foi com a câmera dela, e ficou muito longe, e ele, não lembro o que ele fez lá para chamar ela lá de cima, mostrando a câmera, ela viu ele e ela soltou lá de cima e foi descendo, e ela desceu na praça da mão do dono dela. A visão da águia, ela enxerga uma distância tremenda, que não é a nossa visão natural, não é a nossa visão que nós temos aqui nos nossos olhos carnais, mas é a visão espiritual, essa visão que Deus nos dá, que embora tudo esteja ao contrário na nossa vida, tudo está dizendo não, mas o Senhor disse sim, o Senhor disse sim. Aleluia. E o Senhor, Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai te conduzir e Ele vai te levar naquele lugar que Ele te prometeu, porque não diz respeito a mim, diz respeito ao reino, diz respeito aos propósitos eternos do nosso Deus. Isso tudo começa dentro da família, dentro da nossa família. José disse, os seus irmãos ali, depois que havia passado todo o sofrimento dele, depois que ele foi honrado por Deus, depois que ele se tornou o segundo no Egito, Deus levou ele àquela posição de honra, de glória. Ele dava a palavra no Egito, como o próprio faraó disse: você só não está autorizado a tocar com a esposa, o resto tudo você manda, é a sua palavra, é aquilo que você decide. Deus colocou ele no lugar elevado, mas para que José chegasse a esse lugar elevado, a essa posição de confiança, porque é um lugar que ele precisava estar preparado, amadurecido, firmado em Deus. Ele não podia ser um menino levado por qualquer palavra, por qualquer, às vezes, artimanha do diabo. José provou ser fiel a Deus em todos os momentos, e foi no momento mais difícil da vida dele que ele provou que ele era fiel a Deus. Ele poderia ter se deitado com a esposa de Potifar, ele poderia ter encurtado, achar como
brasileiros dizem, né? Dá um jeitinho, vai que a mulher está me desejando, está me querendo, a mulher de Potifar, eu vou alcançar um benefício, eu vou ficar com ela. Mas José não pensou assim. Amém. José não perdeu a sua identidade em Deus. Aleluia. Ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia a quem ele servia. José, ele ali, Deus levou ele àquele lugar, né? E nós vemos que Deus, o que aconteceu com José ali, foi tudo um propósito do Senhor. E quando ele estava ali, diante dos seus irmãos, ele tinha certeza que Deus que havia levado ele àquele lugar. Não foi o diabo, os irmãos eram lugar, mas tudo debaixo da permissão de Deus, do propósito de Deus. Deus não perdeu a batalha. Aleluia. Amém? Amém. Muitas vezes nós culpamos o diabo, nós achamos que tudo é o diabo, e é Deus que está nos provando, é Deus que está permitindo, porque o que Ele vai fazer na nossa vida é tão grande, tão grande, tão grande, que nós temos que passar pelo processo. Nós precisamos ser reconstruídos, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser nova. Aleluia. Da forma como nós estamos, não dá. Da forma como nós estamos hoje, ainda não é o tempo, não é a hora. Nós precisamos ser moldados, ser moldados, porque às vezes o propósito de Deus na sua vida é tão grande, é muito maior do que aquilo que você está pensando, que você está imaginando. Então precisa de preparo, precisa de processo, precisa de um amadurecimento. Outra coisa, muitas daquelas pessoas que foram instrumentos, né, do inimigo para te ferir, para te maltratar, para te causar sofrimento, você vai ser levantado para ajudar. Amém. Você vai ser levantado por Deus para mostrar a eles quem é Deus na sua vida. Amém. O que Deus ele faz na vida daquele que é fiel. Aleluia. Daquele que permanece fiel. Amém. Só uma vida que é curada. Só alguém que foi restaurado por Deus completamente. Só alguém como José que pôde e teve a capacidade em Deus de perdoar os seus irmãos por todos os maltratos, por toda a traição, por toda a rejeição, por toda a frustração que ele passou, por toda a dor que ele passou longe da sua casa, do seu pai que ele amava. A dor dos irmãos fizeram o pai dele também passar por longos anos, de achar que o filho que ele tanto amava estava morto. José perdoou os seus irmãos. Ele perdoou. E perdoar é um mandamento, irmãos. É um mandamento. E muitas vezes a gente acha que a gente vai perdoar o irmão da igreja, alguém lá fora, mas tudo isso começa dentro da nossa casa. Porque na maioria das vezes quem nos fere mais somos da nossa casa. É aqueles que são mais próximos da gente. Porque aquele que está lá fora, que você vê uma vez por semana, na igreja, ele pode te ferir, acontece de te ferir. Mas você pode tirar de letra, porque você não está com ele todo dia, olhando para a cara daquela pessoa, acordando junto, dormindo junto, almoçando, jantando. Não é verdade? Mas a maioria das vezes são esses que nos ferem. É esses que nos maltratam. E nós precisamos aprender a perdoar, porque perdão é um mandamento de Deus. Perdão não é um sentimento. Você não tem escolha. É um mandamento que você precisa fazer, obedecer.
Porque se nós não perdoamos o nosso irmão que nós vemos, como nós vamos crer em Deus que nós não vemos? Se nós não perdoamos o nosso irmão, a palavra do Senhor diz que Ele também não nos perdoará. Jesus foi o maior exemplo para nós. Ele na cruz ali, morrendo, esvaindo seu sangue. Aqueles ladrões ali do lado dele, um do lado do outro. Ele disse ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus liberou perdão sobre aquele povo. Sobre aquele mesmo povo, que a multidão que estava ali, muitos seguindo Jesus atrás dos milagres, muitos receberam milagres da parte de Jesus, muitos foram curados, receberam pão e peixe, tanto que uma hora Jesus disse assim para eles: vocês estão atrás de mim por causa da comida que eu lhes dou, porque Ele multiplicou os pães. Então o povo ia atrás de comida, como hoje também acontece. É verdade. Quando você ajuda as pessoas, muitas vezes as pessoas só vão atrás de você querendo algo, querendo uma roupa, querendo um sapato, querendo um alimento, mas nunca te toma uma postura, uma posição diante de Deus, de se colocar diante do Senhor, de arrepender dos seus pecados, de ter uma vida com Deus. Só vai atrás por causa da bênção, mas não toma a decisão. Então José, ele perdoou. Somente quem perdoa, como Cristo nos perdoou, nós podemos ser instrumentos de cura. Amém? Amém. Na vida de muitas pessoas. E Deus pode nos usar. Somente aquele que sabe perdoar, aquele que já entregou tudo nas mãos do Senhor, e se entregou completamente ao Senhor. Porque o perdão, ele libera as bênçãos de Deus. O perdão, ele libera a nossa vida. Amém. Porque quando nós não perdoamos, nós somos atormentados. Nós não vivemos a nossa vida, nós passamos a viver a vida do outro. Porque você começa a viver em função do que o outro fez com você, do que o outro, a atitude que o outro teve com sua vida. E você começa a pensar só naquilo, que aquilo traz uma tortura para a sua vida, te tira a paz, te tira o sono, e você não consegue dormir porque está lá pensando no outro, o outro está nem querendo saber de você, não está nem querendo para você, e você naquele sofrimento. Por quê? Porque nós precisamos fazer como José, como Jesus fez. Ele nos perdoou. E esse é o mandamento que Ele nos deu. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos fala sobre isso. Perdoai os meus ofensores, os meus devedores. Assim como o Senhor nos perdoa, nós também temos que perdoar aqueles que nos maltratam. Então o sofrimento na vida de José foi permitido e foi causado por Deus. E quando esse sofrimento que é permitido, por Deus, Ele nos traz identidade. Conhecer quem nós somos verdadeiramente no Senhor. E nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós não somos bastardos. Por isso Jesus, Ele disse: quem é filho, ele é corrigido. Quem é filho, ele não passa na frente de Deus sem Ele corrigir, porque é filho. Está debaixo da submissão, da autoridade do Pai. Amém. Agora, quem é bastardo, o Senhor não vai corrigir. Mas quem é filho, Deus corrige. Amém. Então, verdadeiramente, nós precisamos conhecer, ter essa identidade em Deus, como José, ele tinha. Ele não vendeu os sonhos dele para estar com a mulher de Potifar. Ele foi fiel a Deus e ele disse que ele estava sendo fiel a Deus, porque como ele poderia pecar contra Deus? Como ele poderia pecar contra Deus, o seu Deus?
seu Senhor. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia quem era ele, o propósito de Deus na vida dele. E o fruto que nós vemos na vida de José, um deles era a humildade. Era a humildade. E quando a gente vê aqui no versículo 8, quando ele diz assim: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Ele reconheceu o autor da história da vida dele, que era Deus. Não foi pelos méritos dele, foi porque Deus estava no controle. Deus que deu o sucesso para ele. Foi Deus que fez ele conquistar, através da fidelidade dele para com Deus. Ele estava naquele lugar e ele tinha uma clareza de propósito. José tinha clareza de propósito. Ele sabia, como ele disse aqui no versículo 6 e 5, já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês. Foi Deus que me enviou para este lugar, a fim de que, olha o propósito de Deus, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Amém. Ele sabia, ele tinha clareza de propósito, que Deus havia levado ele para aquele lugar. Ele passou tudo aquilo que ele passou para poder ser um instrumento de Deus na vida dos irmãos dele, dos algozes, daqueles que maltrataram, daqueles que pisaram nele, daqueles que invejaram ele. Jó diz assim: os planos do Senhor jamais serão frustrados. Amém? Amém. Os planos do nosso Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Serão frustrados na igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Quando diz que as portas do inferno prevalecerão, é no sentido que você, igreja, vai avançar. Amém. E as portas vão ter que retroceder. Elas Amém. vão ter que voltar para trás. Amém. Porque a igreja tem que avançar. Aleluia. A igreja tem que ir para frente. Ela tem que ir para cima. Amém. Ela não pode recuar. Porque se você recuar, Deus não tem prazer na tua alma. Deus não tem prazer em você. Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que volta para trás. Deus quer que você caminhe. E José tinha clareza de propósito, que ele estava ali, porque o propósito de Deus era maravilhoso para salvar a vida da sua casa, da sua nação, dos descendentes do povo de Deus. Amém. Porque Jacó era o patriarca e eles compunham as 11 tribos, as 12 tribos de Israel. O propósito de Deus de salvar uma nação, de salvar um povo que se chama pelo seu nome. Amém? Amém. E nós vemos ali que Ele é o responsável em nos levar ao nosso destino. Amém, Jesus. Deus é o responsável. O nosso Pai Celestial. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Pai tem Deus. A função dele, uma das funções dele, é de dar destino aos filhos. De dar destino a cada filho. A figura do Pai. E o nosso Pai Celestial, Pai de todos nós, é Ele que nos dá e nos leva ao nosso destino. Amém. É Ele que nos conduz onde nós temos que chegar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Ele levou José ao destino dele. E não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar geográfico que você esteja, não importa o estado em que você esteja no momento, a situação que você esteja enfrentando, as adversidades que você está vivendo, as dificuldades, não, nada disso importa, porque Deus, Ele tem propósito, Ele tem um compromisso, Ele é poderoso.
poderoso para te libertar e colocar você nesse lugar onde Ele já conquistou a cruz do Calvário para você. Amém, E Ele diz que o lugar nosso, da igreja do Senhor, é nos lugares celestiais. Amém. Por isso Ele nos compara com a águia. Porque a águia, ela faz a sua morada, o seu ninho nos penhascos, nos mais altos penhascos. Ela voa, é a única qual consegue voar em direção ao sol. Então nós vemos que o Senhor nos chama de águia, porque é Ele que nos dá a capacidade de voar mais alto. É Ele que nos dá Aleluia. É Ele que nos dá asa para voar, irmãos. Aleluia. É Ele que nos dá asa para que nós alcemos voos grandes, altos. Amém. Na nossa capacidade, nós não temos de fazer ou de ir e de cumprir aquilo que o Senhor nos deu. Sim, mas Deus. nele, na presença dele, Ele nos dá autoridade suficiente. Ele nos reveste de poder. Aleluia. Para que nós alcancemos o propósito dele. Amém. Aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Amém. Por isso Ele nos diz: não temas, porque é Ele que nos conduz nesses lugares celestiais, lugar de honra, lugar de privilégio, amém? De intimidade com Deus. É este lugar que Deus nos coloca em Cristo Jesus. É este lugar que já está preparado, que já está tudo pronto para que a igreja fique, para que ela permaneça. E nós só vamos alcançar este lugar em Cristo, como diz aqui em João 15: eu sou a videira verdadeira. Amém. Vós sois os ramos. Quem permanece enxergado ali preso ao Senhor, ele recebe dele todo o suprimento, tudo aquilo para suprir a sua necessidade, para você passar, para você receber aquilo que Deus tem para você. Amém. E os propósitos que Ele tem na sua vida para cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir. Amém. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Amém. E você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor no seio da sua família. Você está aqui neste lugar. Você foi plantado por Deus aqui nesta igreja. Você está aqui com um propósito. Deus não te colocou aqui à toa. Amém. Deus não te colocou aqui para passeio, ou para encher as cadeiras, ou para enfeitar. Não, você não é enfeite. Deus Ele te chamou com um propósito. E esse propósito Deus quer cumprir na sua vida. E Ele vai te conduzir. Existe um processo, mas você precisa agir como José agiu, como ele, porque José é o tipo de Jesus, de Cristo. Porque assim como Deus mostrava ali já na pessoa de José, o que Jesus também, quando viria, Ele iria passar por nós. Amém. Porque assim como José foi traído pelos irmãos, Jesus também foi traído pelo seu povo, pelo seu discípulo, foi vendido. Aleluia. Assim como José foi jogado na cisterna, Jesus também morreu na cruz e foi mais profundo do abismo. Ficou 3 dias, depois ressuscitou. Assim como José, foi preso, Jesus também é livre. O julgamento dele era da crucificação. Ele passou também pela prisão. Amém. Ele foi maltratado, ele foi pisado, ele foi esbofeteado, ele foi deformado com todos os açoites que ele recebeu. Amém. Mas ele ressuscitou. Aleluia. E ele foi elevado aos céus. A sua posição de filho, Aleluia. sua posição de Deus, que outrora já estava. Aleluia. Mas ele deixou tudo por amor. Ele deixou tudo. Ele não usurpou ser como Deus. Ele não usurpou ser como Deus. Ele se esvaziou
prerrogativas que ele tinha, de tudo que ele tinha no céu da sua glória, para poder descer aqui na terra e ser como eu e você, para passar as limitações que nós passamos nessa terra, para te mostrar e me mostrar que nós também temos a capacidade em Deus de passar e de sermos fiéis a Ele em todo o tempo. Amém. Em qualquer situação que você esteja vivendo. Aleluia. Porque não é só na bem-aventurança, não é só na alegria. No casamento você não promete lá no altar para a esposa, para a esposa, que será fiel na morte, até a morte, na alegria, na dor, na doença, na saúde. Pois é, nós deveríamos cumprir essa promessa e esse juramento que nós fazemos no altar lá com o esposo ou com a esposa. Mas na realidade, o ser humano, a natureza humana, ela é infiel. Mas nós em Cristo Jesus, nós podemos ser fiéis. Nós podemos Amém. ser fiéis ao nosso Deus, como José foi fiel. E Deus colocou ele numa posição elevada. E ele teve uma família. Deus deu para ele uma esposa, deu filhos. E ele foi instrumento de Deus para salvar, não só o Egito, mas para salvar principalmente o seu povo, que estava lá, poderia morrer de fome. Amém. Tem 7 anos de escassez. Os seus irmãos foram lá, dobraram diante dele, se ajoelharam, curvaram diante dele, porque ele era uma autoridade. Sem saber, eles estavam ali cumprindo o propósito que Deus tinha na vida de José. Aleluia. E Deus havia prometido a José, se cumpriu. E José sabia, eles não sabiam, mas José sabia. Amém. José reconheceu eles. E nós vemos que Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Amém. E Deus vai cumprir na tua casa, na tua vida, aquilo que Ele te prometeu. Porque não depende só de nós, depende da promessa, depende do nosso Deus que é fiel. Aleluia. Porque mesmo quando nós não permanecemos fiéis, Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele não muda. Amém. Ele é imutável. Amém. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer na presença dele. Amém, irmãos? Amém. Que você possa ser como José. Seguir o exemplo dele, como o próprio Jesus, nosso Senhor, que foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Aleluia. Para nos dar este lugar. Amém. Nas alturas, um lugar de privilégio, Amém, Jesus. um lugar onde você está sentado, onde Ele te colocou como igreja do Senhor para reinar com Sim, Ele. Deus. Amém? Amém. Mas para reinar, nós não podemos ser crianças, nem meninos. Nós não podemos ser imaturos. Nós temos que ser maduros. Amém. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Não fazer como criança, fazer pirraça no caminho e bater as pernas e as mãos e chorar e gritar e querer uma coisa que não é a hora ainda de Deus te dar. Amém. Porque não tem maturidade para receber. Deus Ele te prepara, Deus Ele me prepara. E Ele vai nos conduzir, está nos conduzindo a este lugar que Ele nos prometeu. Então fica firme. Seja fiel ao Senhor. Não deixe que as circunstâncias, que as notícias, que as coisas que as pessoas falam para você, que duvidam, quando você conta, quando você fala. Às vezes as pessoas dizem, Jesus deveria ter contado o seu sonho. Ele contou o seu sonho, porque não depende da realização do sonho, não é se a gente conta ou não sonho, é de você ser fiel, de confiar no seu Deus, que Amém. Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Porque as trevas se levantam mesmo, elas se levantam para poder se opor contra aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas se nós jogarmos a toalha, e se nós, na primeira tentação, na primeira prova do Senhor nos provar, nós cairmos e nós cedermos, é sinal que nós não estamos mesmo preparados. Aí você vai ter que caminhar mais uma milha.
preso injustamente. Jesus também ele foi condenado injustamente. Ele era inocente. Ele pagou por nós. Ele ficou no nosso lugar de devedor. Ele pagou o preço. José não se importou de estar lá na prisão, mas lá na prisão Deus exaltou ele. Aonde ele ia, Deus exaltava José. Ele era diferente. Deus estava preparando ele. E Deus está nos preparando. Amém? Amém. Fique de pé nesse lugar. Pai eterno, Deus glorioso, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, Deus, pela tua palavra, Deus. A tua palavra, ela nos traz, Senhor, alento. A tua palavra, ela traz revelação aos nossos corações. Ela traz motivação, Senhor, para que nós permaneçamos, para que nós continuemos, ó Deus, a andar, a prosseguir, Deus, a ir avante, Pai, naquilo que o Senhor tem nos concedido, naquilo que o Senhor tem nos dado, colocado em nossas mãos, ó Deus, para realizar, Pai. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Pai, nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada filho, cada filha do Senhor. As promessas que o Senhor fez à tua igreja, ao teu povo, a cada filho deste lugar, que compõe uma família, que faz parte de uma família, o Senhor possa estar conduzindo os teus filhos neste processo, neste caminho que leva ao cumprimento da tua promessa, ao querer do Senhor na vida deles, ó Pai, e que eles possam alcançar o propósito eterno do Senhor, para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser essa grande família, a família do Senhor, que juntos, ó Pai, nós vamos cumprir o chamado, juntos nós vamos cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós nesta terra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.